Há muito que a Europa conhecia a guerra. A paz era um momento efêmero, preso entre as conquistas de povos, de impérios que surgiam e se dissolviam. A sua história contada pelos vencedores. No entanto, no início do século XX, tudo se alterou. Pela primeira vez, estávamos na presença de uma guerra a nível mundial, envolvendo países de quase todos os continentes. Algo inédito na história da Terra, um evento que foi conhecido como a Grande Guerra. Em 1939, tudo mudou mais uma vez. Rebentava, pela calada de uma invasão à Polónia, uma das mais temíveis guerras que o mundo alguma vez viria a conhecer, a Segunda Guerra Mundial. Uma catástrofe marcada pela perseguição, pelo ódio e pelo medo. Milhões de pessoas, entre elas ciganos, homossexuais e judeus, viriam a ser perseguidos, retirados das suas próprias casas, muitos das suas pátrias, e enviados para campos de concentração, onde trabalhariam até à sua eventual morte. Milhões de caras, nomes que o mundo jamais saberá, lamentos que ecoaram pelas paredes pútridas de Belzec, Kelmo e, talvez o mais conhecido de todos, Auschwitz-Birkenau. Histórias que jamais chegarão aos nossos ouvidos, pois terminaram no meio de uma frase que foi abafada pela falsa água de chuveiros. Mas houve quem gritasse mais alto, que, por fortuna do destino, conseguiu legar-nos a história, que por mais que o inferno tentasse levar, escalou mais alto e regressou à terra. Uma dessas pessoas foi Iva Skolos. Mas a sua história começa muito antes das cinzas pairarem das chaminés, antes de haverem pensamentos de invasão, mesmo antes de um pintor fracassar. Como toda a gente, Iva Skolos tinha uma mãe e um pai. Devo dizer que a minha mãe era bonita. Enquanto que o meu pai era moreno e vistoso, a minha mãe era loira e de olhos azuis. Tinha cabelos ondulados e um sorriso deslumbrante. Chamava-se Elfriede Markowitz, mas todos a tratavam por Fritzi, e o meu pai, Eric. E um irmão. O meu irmão Heinz era alto e esbelto, tinha as pernas longas e esguias, cabelos escuros e um olhar muito expressivo. Iva saíra à sua mãe, com cabelo loiro e liso, e nascera no dia 11 de maio de 1929, no Hospital Geral de Viena. Foi uma criança feliz, amada por dois pais dedicados e um irmão mais velho e carinhoso. A sua vida como família decorria como qualquer outra, até que, em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder. Os austríacos eram muito conhecidos por serem pessoas encantadoras e descontraídas. Como viria a descobrir, tratava-se de nazis encantadores, sorridentes e agradáveis enquanto aplaudiam Hitler quando atravessou a fronteira após a anexação da Áustria à Alemanha, em 1938. Os meus anos de uma infância despreocupada na década de 1930 haviam sido turbulentos em Viena e o culminar de décadas de violento conflito. Nunca esquecerei o medo e o pressentimento que me invadiram na noite em que os nazis chegaram a Viena. Os soldados alemães foram recebidos na cidade com toques de sino das igrejas e aplausos da multidão, enquanto bandeiras gigantescas vermelhas com a cruz suástica a preto eram desfraldadas em todos os edifícios e janelas, invadindo a cidade como um rasto de flores venenosas. A vida em Viena transformou-se rapidamente. A população rapidamente se virou contra a comunidade judeia. Pessoas com quem haviam partilhado pão insultavam-os agora quando passavam por eles na rua. Lojas de judeus eram saqueadas e as medalhas da Primeira Guerra Mundial eram-lhes retiradas. De repente, os simpáticos amigos da minha infância desapareceram. Interroguei-me quem eram agora essas novas pessoas. Será que essas eram as mesmas pessoas com as quais a minha família havia vivido lado a lado durante tanto tempo? Perante esta nova realidade, a sua família, como tantas outras haveriam de fazer durante este período, decidiu que a melhor solução era fugir do país, que sempre haviam chamado de seu. Holanda apresentou-se como a melhor opção, e o seu pai foi o primeiro a partir. Incapazes de se mudarem logo para Viena, Eva, a sua mãe e o seu irmão foram viver para Bruxelas, o que se revelou uma experiência traumática. Eram pessoas sem pátria, indesejadas em qualquer lugar. Em 1940, abandonaram a podridão de Bruxelas e reuniram-se com seu pai na Holanda. Foi em Amsterdão que ela conheceu uma das mais emblemáticas pessoas deste período, Anne Frank. Tornámo-nos amigas, porque as pessoas gostavam do meu, por vezes abrupto e direto, entusiasmo pela vida. A Anne atraía as pessoas, fabricando uma teia de histórias engraçadas, a par dos sussurrados e a implicação de que era um pouco mais experiente do que o resto de nós. A paz de Amsterdão teve duração curta, e a 10 de maio de 1940, a Holanda foi invadida e ocupada pelos nazis. Judeus foram forçados a carregar ao peito a estrela de David, com a palavra Jude escrita, correndo o risco de serem presos caso a escondessem. Começaram também a ser deportados para campos de concentração, sob o falso pretexto de irem trabalhar, quando,
Na realidade, milhões foram mortos mal chegaram aos campos. Decidiram então que viver na clandestinidade era o melhor. E, enquanto que o seu pai e o seu irmão partiam para um esconderijo, Eva e a sua mãe iriam para outro. Seria mais seguro, apesar de a perturbar profundamente. Viveram com várias famílias, corajosas pessoas que sabiam que o que estava a acontecer era errado e que punham a sua vida em risco para ajudar quem não podia. No entanto, havia muita gente que os procurava e ninguém sabia em quem confiar. A 11 de maio de 1944, no seu 15º aniversário, Eva e a sua família foram capturados, atraiçoados pelas pessoas que lhes davam guarida. Afinal, quem é que iria suspeitar da simpática enfermeira holandesa e a sua acolhedora família? Foram enviados para Auschwitz-Birkenau, um dos mais temíveis campos de concentração existentes durante o Terceiro Reich. Quando separaram mulheres e homens nas fileiras para o campo, foi a última vez que Eva viu seu pai e irmão. Ela e a sua mãe sobreviveram à guerra, mas tal deixou umas elas tão grandes que jamais seriam apagadas. Fritz acabaria por casar com o pai de Anne Frank, Otto, único sobrevivente da sua família. Eva seguiria a sua vida, como tantos judeus o fariam com ela, casando-se, tendo filhos e netos, vingando todos aqueles que não o puderam fazer ou ser feliz.